nossas Bíblias no capítulo de número 8 do Evangelho segundo escrever a João. É bastante conhecido da igreja. Capítulo de número 8, nós vamos estar lendo o verso 31, verso 32, amém? Amém, glória a Deus. Capítulo de número 8 do Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo o escrever a João. Capítulo 8, versículo de número 31 e o verso de número 32. A epígrafe da minha Bíblia diz: Jesus, o libertador. A epígrafe é o que está escrito em negrito, meus queridos. Em cima o título. A minha Bíblia diz: Jesus, o libertador. Amém? Capítulo de número 8, verso de número 31 a seguir nos diz assim, segundo escrever a João, o Evangelho de Jesus: disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou ler novamente. Disse Jesus aos judeus que criam nele. Foi Jesus que disse aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deu uma certa feita, meus queridos e minhas queridas, que os judeus, às vezes os fariseus também, questionavam a Jesus, quando Jesus falava sobre libertação, sobre escravidão. E eles aí falavam: não, mas nós temos o Abraão por pai, e nós não somos escravos de ninguém não. E aí Jesus pega e fala para eles: olha, aquilo pelo qual você se deixa ser vencido, você se torna escravo daquilo. E muitas das vezes, meus queridos, não é diferente na nossa vida. Por tudo aquilo que nós somos vencidos por aquilo, nós nos tornamos escravos daquilo. Alguns, às vezes, é escravo do cigarro, não consegue parar de fumar. Às vezes está dentro da igreja e não consegue parar de fumar. Ainda não conheceu a verdade, meus queridos. Porque se nós conhecemos a verdade nos liberta. Versículo de número 36 fala que se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus, ele não nos liberta do cigarro, ou seja, é de um vício e deixa nós presos em outro vício. Não, meus queridos. Quando Jesus liberta o homem, quando Jesus liberta a mulher, é por completo, meus queridos. Aleluia. E tudo aquilo ao qual nós deixamos, nós somos dominados, nos tornamos escravos daquilo. Tem pessoas que acham que às vezes é só a droga, é só quem mata. Não, meus queridos. O pecado são vários fatores que levam ao pecado. São vários fatores que levam ao pecado. E todas as vezes, meus queridos, que nós não nos conseguimos nos controlar diante daquilo e nos cedemos àquilo, nós nos tornamos escravos daquilo. Mas Jesus Cristo de Nazaré, ele está aqui nesta noite, meu querido. Ele diz assim: ó, se vocês permanecerem em mim e o meu ensino permanecer em vocês, aí verdadeiramente vocês serão meus discípulos e verdadeiramente vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Claro, meus queridos, eu vivi uma vida absoluta, distante da presença de Deus. Nunca pensei em minha vida ser crente. Fazia tudo aquilo que não agradava ao Senhor. E muitas das vezes, quando eu usava droga, aí eu pegava às vezes a droga assim e falava: não vou usar mais. Às vezes ficava alguns dias sem usar e daqui a pouco estava usando de novo. Porque eu não conseguia. Eu era vencido por aquilo, eu era escravo daquilo. E aí, chegando na casa de recuperação, um sítio com Jesus, no ano 2001, aí eu lembro que tinha um versículo da palavra de Deus, que tinha um irmão lá que ele escrevia nas madeiras, e ele escreveu um versículo lá, que está em João 8,32, ele está escrito lá: e conhecereis a verdade vos libertará. Mas eu não entendi aquilo. Mas o que é isso, a verdade? O que é conhecer a verdade? O que é a verdade libertar? Aí, meus queridos, lendo a Bíblia Sagrada, quando me deparei em João 14, capítulo 14, versículo de número 6, que diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém será meu Pai a não ser por mim. Aí eu aprendi, meus queridos, que a verdade não é outra senão Jesus Cristo de Nazaré. E ele está aqui nesta noite, meu querido, para dar libertação a mim e a você nesta noite que precisamos. Volto a dizer, meus queridos, a Bíblia diz: tudo aquilo pelo qual nós somos vencidos, nos tornamos escravos daquilo, meus queridos. Mas Jesus Cristo de Nazaré não nos fez para ficarmos presos ao pecado. Ele é o libertador, meus queridos. E Ele está aqui nesta noite para que eu e você, como diz
o louvor do nosso irmão, do nosso irmão Elias Silva, livre para voar. Eu e você somos livres, meu querido. Eu e você somos livres, minha querida. Não precisamos mais sermos vencidos pelo pecado, porque Jesus Cristo de Nazaré, Ele nos deu a libertação. Porém, é condicional. Se você permanecer no meu ensino, aí sereis meus discípulos. Não é somente às vezes, meus queridos, nós ir para a igreja, colocar uma roupinha social ou não, ou uma saia comprida. Não é somente isso, meus queridos. Não é somente nós frequentarmos todas as reuniões, não posso faltar, não é somente isso, meus queridos. A igreja somos nós. A Bíblia diz que eu e você somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele não habita em templo feito por mãos de homem. Ele habita em mim, Ele habita em você, meu querido e minha querida. Por isso precisamos santificar esse templo, que é o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que poderão andar dois juntos se não estiver de acordo. Não há possibilidade, meus queridos. Então precisamos nos santificar. Santificar o quê? Levar uma vida separada do pecado, né? E permanecer nos ensinamentos de Jesus Cristo de Nazaré. Você tem aí na tua mão a palavra de Deus. Jesus Cristo diz, capítulo de número 5, versículo de número 39, no mesmo Evangelho segundo escrevera João. Ele diz, olha, examinai as Escrituras, porque vocês puderam ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. É a palavra, meu querido, você tem aí na tua mão. É a palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra. A Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré. Desde o princípio ele já estava com Deus. Então, meus queridos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para nós conhecermos a verdade, precisamos permanecer nos ensinamentos de Jesus. Aí verdadeiramente seremos discípulos dele. Aí conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. E quando essa verdade nos liberta, meu querido e minha querida, nós não somos dependentes de mais nada. Às vezes o inimigo fala, usa aqui, eu falei, eu não uso, porque Jesus Cristo de Nazaré, Ele me libertou. Somente Jesus Cristo, meus queridos. Psicologia não pode dar jeito em minha vida. Passei por um psiquiatra, não pode dar jeito em minha vida. Os presídios da vida aí também não teve jeito para minha vida. Mas quando eu me deparei com essa verdade, que eu conheci ela, meus queridos, ela mudou a minha vida, e ela está aqui nesta noite. O libertador. Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o libertador. Só Jesus pode nos libertar, meu querido. Só Jesus pode tirar o homem da prostituição, a mulher da prostituição, o homem das drogas, a mulher das drogas. Só Jesus Cristo de Nazaré pode nos libertar do pecado. Porque a Bíblia diz, o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. É o pecado, meu querido. É o pecado, minha querida, que nos faz separação entre nós e Deus. Mas Jesus Cristo de Nazaré, Ele está aqui nesta noite, e Ele diz para mim e para você, se você permanecer no meu ensino, você vai ser meu discípulo, então você vai me conhecer, e eu vou te libertar, e nunca mais você será dependente disso. Amém? Meus queridos e minhas queridas, eu não estou aqui para corrigir ninguém, jamais, mas é a palavra de Deus que nos diz, meus queridos. Porque um dia eu tive um encontro com essa verdade, e essa verdade mudou a minha vida. Eu não sei como está a sua situação, talvez ela é na sua casa, talvez é teu filho, talvez é tua filha, eu não sei. Mas saiba você nesta noite, que Jesus Cristo de Nazaré, Ele tem o poder para libertar, seja qual for, meu querido, seja qual for, minha querida. Somente Jesus Cristo de Nazaré, só Ele pode libertar, meus queridos. Amém? Façamos como disse o apóstolo Paulo, aquele carcereiro. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém? Ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus continua a falar ao meu e ao teu coração nesta noite. Amém? Assim eu agradeço.